Fala, torcedor vascaíno, o presidente do Vasco, Pedrinho, está preocupado e se sente pressionado em relação à situação da venda da SAF do Vasco, pois ainda não há propostas. A gente sabe que tem 3 NDAs assinados até o momento, mas até agora nenhum desses 3 investidores fez uma proposta concreta para comprar a SAF do time Cruz Maltino. E no dia de ontem, o Pablo Verratti deu uma entrevista coletiva e falou sobre uma informação do Globo Esporte falando que é mentira, tá? Teve uma confusãozinha na entrevista no dia de ontem, porque o Verratti desmentiu a informação do Globo Esporte falando que era mentirosa, né? Você vai saber um pouco nesse vídeo, um pouco dessa treta que aconteceu no dia de ontem. Mas é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Muita gente tá se esquecendo de se inscrever no canal e deixar o like. Então, cara, ajuda a gente aí. Vamos tentar bater uma meta de 40 likes esse vídeo, beleza? Agora vamos para as informações sem enrolação. A primeira informação é sobre a situação do Pedrinho, que ele tá se sentindo preocupado e pressionado em relação à situação da venda da SAF do Vasco. Vamos lá. Pedrinho, presidente do Vasco, estava há pouco tempo na sala VIP do aeroporto Santos Dumont, desabafando sobre a situação da SAF com o Roger Flores, o comentarista da Globo, né, que são amigos. O Pedrinho era comentarista da Globo também. Vamos lá. O mandatário se sente pressionado pelo momento, sem investidor definido ainda e teme que haja algum problema para a gestão, tá? Informação aí do Gol BR, do Thiago Fernandes. Informação super importante pra gente saber sobre essa situação, né, cara? E realmente eu entendo, ele deve se sentir mesmo pressionado e preocupado em relação a isso, né? Ele fala várias vezes nas entrevistas e tudo mais que ainda não tem nenhuma proposta para comprar a SAF do Vasco. Muita gente fala, o Pedrinho não quer vender. Cara, pode ter até um diálogo que ele pode estar mentindo na entrevista, etc. Não sei, mas eu acredito no Pedrinho em relação que realmente não tem uma proposta ainda feita. Tem como você vender algo que está à venda, só que ninguém quer comprar. Como que você vai vender isso? Né? Então, fica bastante complicado. Mas eu até entendo que realmente o Pedrinho deve se sentir pressionado e preocupado em relação a essa venda da SAF do Vasco. Até porque hoje a gente vê, né, o Flamengo ganhando tudo, o Fluminense ganhou Libertadores, o Botafogo também tá com uma SAF totalmente estruturada e só o Vasco tá o nível abaixo em relação a esses times. Essa é a realidade, né? Lógico que a história do Vasco nunca vai ser apagada, mas hoje, no século que a gente tá hoje, o Vasco tá bem abaixo do esperado que a gente almeja em relação ao Vasco da Gama. Quando a gente pensa em Vasco da Gama, a gente pensa em algo grande. E o Vasco hoje tá realmente muito complicado. Tem 3 anos que a gente não ganha do nosso maior rival, né? E é óbvio, o Pedrinho, como torcedor do Vasco, como presidente, ele deve se sentir agoniado também em relação a isso, né? Então, informação importante pra gente saber aí que o Pedrinho se sente pressionado e preocupado em relação à compra aí, né, de algum investidor comprar a SAF do Vasco da Gama. Beleza? E aí tá aqui, ó, o Carlos Oliveira, que é um jornalista que fala sobre o Vasco também, ele trouxe uma hipótese ali que é importante, olha aqui, ó. Isso demonstra o quanto o Pedrinho não tinha a menor noção de onde estava se metendo. Não tinha nada planejado para controle da SAF e estava se escorando em uma possível parceria com a Crefisa, que honestamente tinha 0,01% de chance de acontecer. Se mantém irredutível ao sentar com a 777 e negociar, acabar com o imbróglio jurídico e negociar a venda. Então, cara, importante saber sobre essa situação, né? Essa situação da venda da SAF do Vasco. Muita gente quer que venda a SAF do Vasco, muita gente quer que o Pedrinho mesmo reestruture o clube e tudo mais, mas, cara, de verdade, tem várias opiniões e todo mundo pensa no melhor pro Vasco, né? É isso que a gente espera, cara. O torcedor vascaíno merece ser feliz, merece gritar é campeão, comemorar, pô, seria maravilhoso, né? Enfim, mas a gente tem que almejar aí como tá esses processos, né? Porque não é um processo fácil. E, por exemplo, se a gente for reestruturar o Vasco totalmente, o Pedrinho, vai demorar ali de 5 a 6 anos, igual o Flamengo fez também com Bandeira de Melo. Agora, se vender a SAF, demora um ano e meio ali para você quitar alguma parte da dívida e começar a investir no seu CT, que o Vasco precisa muito, e no seu próprio elenco, né? Como tá tendo jogadores de alto nível, igual o Botafogo fez também, que é um exemplo aqui também no Rio de Janeiro. Beleza? Então, tem 2 exemplos no Rio. Questão de SAF do Botafogo, né? Que tá dando super certo. Não acho que o John Tex tá fazendo do seu melhor jeito, mas tá dando certo. E também tem aí o Flamengo em relação à reestruturação
financeira, né? Então é importante falar sobre esse assunto também do Pedrinho, beleza? Agora, pessoal, uma outra coisa aqui é o seguinte, né? No dia de ontem, a gente estava até transmitindo a coletiva do Pablo Verratti em relação, ele estava falando sobre a situação, respondendo várias perguntas, né, dos jornalistas, e aí chegou o momento que o Tébaro Schmidt, que é um jornalista do GE, né, do Globo Esporte, muita gente confia na fonte do Globo Esporte e tudo mais, até eu mesmo gosto e acho o jornalista Tébaro um bom jornalista, mas o Verratti questionou, tá? E falou que era mentirosa a informação do Globo Esporte. Olha aqui, ó. Momento em que Pablo Verratti questiona o jornalista da Globo sobre matéria que falava de supostos valores pedidos pelo atacante na renovação de contrato. Vamos dar um play nesse vídeo aqui para você assistirem junto comigo, porque é importante, tá? A gente dar um play nesse vídeo aqui para você escutarem. Vamos lá. Boa tarde. Primeiro, você foi quem falou de meus números do contrato, não? Você foi? Eu quero falar que não foi o Globo gostei nem um Esporte. pouco. Ah, não gostei nem um pouco. É muito ruim que você fale disso. Mas é mentira? É mentira. Mentira. Você sustenta isso? Eu sustento isso. Certo. Eu sustento isso. Mas é muito ruim falar disso de um jogador. Você sabe que é muito ruim. Tem que saber, que tem que respeitar. Porque a gente respeita muito a você. E acho que não foi uma boa ação sua de sua parte, tá? Eu gosto de falar de olho e falar isso, tá? Você falou que é mentira isso. Tá, valeu, obrigado. Então tá aí, ó, o Verratti falando, né? Eu gosto de falar olho a olho. E realmente falou com o Tébaro Schmidt, cara, é pra você ver como o Verratti está atento às informações, às notícias que acontecem nos bastidores do Vasco. Inclusive, no dia de ontem, ele até questionou muitas vezes que muitos jornalistas tentam ali trazendo informações que realmente nem acontecem, né? E ele ficou triste também, falou também sobre a situação de que realmente acontece alguma coisa no CT e essa coisa que é pequena que acontece lá dentro sai pra fora, né, dos noticiários. Então, cara, ele reclamou sobre essas informações e tudo mais, né? Mas situação importante pra gente saber sobre essa mini treta, vamos dizer, em relação ao Verratti, o Tébaro Schmidt, sobre essa informação que o Globo Esporte, né, que o próprio Tébaro Schmidt escreveu provavelmente lá no Globo Esporte, né? Então, cara, informação importante pra gente saber sobre essa situação da informação do Globo Esporte, que o Verratti falou assim, eu sustento essa informação que é mentirosa. Então, vamos acreditar no Verratti, né? Porque ele é o cara que realmente está com o contrato assinado, que recebe o seu salário, etc. Então ele sabe, né? Se ele tá sustentando o que ele tá falando, então é mais ou menos isso, beleza? E aí tá aqui, ó, o Tébaro postou nas suas redes sociais logo em seguida, quando tava voltando pra casa, seja o que for, depois da coletiva. Olha aqui. O Verratti respondeu isso para mim, se referindo à matéria que publicamos no GE em janeiro, informando que ele pedia um salário acima de R$1 milhão para renovar com o Vasco. Nós sustentamos essa informação, que foi apurada e checada com mais de uma fonte antes da publicação, tá? Então, olha aqui, ó, pouco depois, como também informamos no GE, a negociação andou, que o jogador e o empresário aceitariam reduzir a pedida. Aqui as duas matérias. Aí tem as duas matérias que ele postou ali. Então, cara, uma situação aí inusitada, né? Que é diferente de acontecer. Normalmente não acontece uma situação dessa na coletiva e tudo mais. Então o Verratti cobrou, né? O Verratti falou sobre essa situação, dessas informações que acontecem nos bastidores do Vasco, que saem pra fora, que incomoda eles. Falou sobre a situação de que tem muitas notícias que acontecem pela internet, que nada disso acontece, né? Enfim, é o que eu falo pra vocês. A gente hoje, eu sou torcedor vascaíno, né? Eu sou torcedor, que é um canal de torcedor vascaíno, tanto que vocês têm a voz em qualquer momento. Mas é o que eu falo pra vocês. Acreditar em jornalista é muito complicado, porque um jornalista solta uma informação, o outro solta outra, e aí, cara, a gente fica numa bolha que a gente não sai do lugar. A gente só fica nessa ali. Pô, será que é verdade? Será que é mentira? E aí fica nessa confusão total. Mais importante falar sobre essa situação aí do Pablo Verratti, que deu uma entrevista no dia de ontem. Inclusive, a gente fez até uma live, tá? No dia de ontem aqui no nosso canal. Então, falando em live, hoje tem live, tá? Às 14 horas. Todos os dias tem live às 14 horas da tarde aqui no nosso canal. Beleza? Talvez atrase um pouco, porque eu vou cortar o cabelo, graças a Deus, né? Papai do céu abençoe, a gente vai cortar o cabelo, né? Que tá muito grande, inclusive. E aí, não sei se talvez a gente demore um pouco a abrir a live, mas amanhã tem live certamente pra vocês, beleza? Olha aqui, outra informação aqui agora, pessoal, do Atenção Vascaínos, que é o seguinte: o Vasco fará melhorias na iluminação de São Januário. Cruz Maltino está investindo cerca de R$500 mil em novos refletores
para o estádio. Essa é uma das exigências da Conmebol e a expectativa é que já na estreia do Brasileirão o novo sistema de iluminação esteja pronto. Então, cara, informação importante para a gente saber. O Vasco aí trocando, né, as iluminações de São Januário. Cara, pelo visto, gente, essa reforma de São Januário que estava prevista para acontecer em janeiro e tudo mais e não aconteceu, cara, ou pode acontecer meio do ano ou final do ano, tá? Eu chuto final do ano. Até porque até agora não tem nada de name rights com empresa com name rights, comprou name rights de São Januário, nada do tipo, não tem informação nenhuma. Então, sem name rights, né? Sem nenhuma empresa comprar o name rights de São Januário, nem comprei 1%, 5%, não dá para iniciar a obra de São Januário, né? E aí o Vasco trocando também as iluminações e tudo mais do Caldeirão, beleza? Informação importante pra gente saber sobre essa situação do São Januário, das iluminações e tudo mais, que é uma regra da CBF em relação a isso, beleza? Então, cara, informação importante pra gente saber, um vídeo que, como eu falei pra vocês, não tá tendo muitas informações pra gente trazer pra vocês, mas a gente sempre tá buscando as informações que tem dentro do Vasco e tudo mais, pra gente colocar em pauta na nossa live, beleza? Gente, obrigado pela moral de todos. Hoje tem live às 14 horas aqui no nosso canal, então eu conto com essa presença de vocês, que é super importante e ajuda a gente a crescer cada vez mais na plataforma. O seu like, a sua inscrição, sempre peço pra vocês. Então não se esquece de clicar no botão do like e se inscrever no canal, que ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, beleza? Falamos nesse vídeo aqui sobre o Pedrinho, que tá pressionado e preocupado em relação à SAF do Vasco da Gama, até porque realmente não tem um comprador definido ainda. A gente sabe que tem 3 NDAs assinados, mas até o momento nenhuma proposta foi feita. A gente falou também sobre a situação do Pablo Verratti, da mini treta que aconteceu, a mini confusãozinha ali que aconteceu entre o Pablo Verratti e o jornalista Tébaro Schmidt. Então, informação importante pra gente saber também em relação a essa situação, beleza? Falamos agora também sobre a situação da iluminação do São Januário, que vai mudar. Inclusive, a iluminação do São Januário, eles mudaram um tempo atrás aí, não lembro agora a época, né, o tempo que tem, mas o São Januário teve uma mudança, as iluminações também, vai ter que mudar novamente, por regra da CBF, tem que respeitar, né? Se a CBF pediu ali, é uma regra da CBF, o Vasco tem que respeitar, querendo ou não, beleza? Então, gente, obrigado pela moral de todos, muito obrigado pela sua presença de coração. Hoje tem live às 2 horas da tarde, conto com essa presença de vocês aqui no nosso canal, que é super importante, beleza? Um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus, tamo junto.